essa aula de hoje ela é muito importante. É uma das mais importantes que eu acho, porque está chegando num ponto assim que a nossa cura, né, a cura plena de nós mesmos, que é uma aula sobre autonomia. Autonomia na análise transacional, e eu continuo com esse livro aqui, né, trabalhando esse livro, que é o This Is Me. Então, eu coloquei um subtítulo que é bem convidativo, por isso que eu estou querendo que vocês olhem aí, é como remover a maquiagem do script, né, psicológico, e dessa situação de você ir mascarando as coisas e vai mascarando o seu script. Mas eu queria começar a falar alguma coisa, para mim, surpreendente. Pena que algumas pessoas que trabalham muito com treinamento ortose não estão aí para ouvir o que eu vou falar agora. Mais ou menos 2 a 3 anos atrás, eu estava muito é, é, pensando como que eu podia encontrar mais material de treinamento autógeno. Tanto que o Jorge me ajudou muito e nós começamos a achar alguns livros do sebo de treinamento autógeno e eu fui tentar entender por que não tinha e tentei achar na Alemanha. Só na França, na Espanha que a gente encontrou 2 livros muito bons de treinamento autógeno. Um deles até eu consegui comprar e ter ele uma cópia, né? E depois nós achamos também um alemão que há muito tempo tinha sido publicado no Brasil. E é que lá nos Estados Unidos eles trabalham mais a ideia uma espécie de auto-hipnose, né? Quando eu falo em treinamento autógeno. E eu fiquei surpreso ontem. Ontem eu entrei na Amazon. Gente, fiquei impressionado. Eu encontrei mais de 100 títulos em treinamento autógeno. Então mostra que voltou o treinamento autógeno como uma opção terapêutica mundial, principalmente em alemão, em italiano e francês. Tem americano e inglês também, mas a maioria dos livros é italiano. Mas eu contei, o que eu consegui contar passou de 100 novos títulos, só em treinamento autógeno. Para vocês terem uma ideia, treinamento autógeno aplicado para criança de 3 a 7 anos. E eu fiquei muito curioso saber o que eles estão trabalhando com criança. Treinamento autógeno aplicado em obesidade. Então, tem gente trabalhando basicamente treinamento autógeno com problema de peso. E me surpreendeu ainda outra coisa, que é o treinamento autógeno aplicado na pele, para melhorar a pele. Tratamento de pele com treinamento autógeno. Vocês acreditam? Tudo nessa dimensão. Você perguntou isso em inglês, não, em alemão, e italiano, francês. Nenhum em português? Não, português não. Português é vocês que vão ter que escrever. Somos nós aqui. Mas não tem problema, a gente traduz. Isso aí é questão de gente... Eu já comprei alguns, né? Tem alguns muito baratos até, mas a gente hoje é mais fácil a tecnologia, a gente traduzir essas obras, agora é questão de eu ir atrás. Como eu gosto e trabalho com treinamento autógeno há mais de 45 anos, o que me deixou muito alegre é descobrir que o mundo atual, que está tão doente, de repente descobriu. Então, aquilo que a gente achou que a gente estava, puxa, estou trazendo alguma coisa, mas como o pessoal da física quântica diz, quando alguém descobre alguma coisa, pode saber que no mundo inteiro alguém descobriu também. Então, é uma questão que Jung chama do inconsciente coletivo, né? Então, uma coisa que é boa vai repercutindo aí mundialmente. Então, eu não vou mostrar para vocês aqui, pensei até em abri-lo e traduzindo para vocês aqui, vendo os títulos que existem, mas realmente eu fiquei altamente surpreso, O que eu tinha, a pesquisa que eu tinha feito há 3 anos atrás, não tinha encontrado praticamente quase nada, e tinha encontrado um livro em alemão, 2. Eu falei, puxa vida, é um livro mais antigo. Quem está escrevendo sobre isso está usando outro nome, né?
mas agora é treinamento autógeno mesmo. Então, fica aí a minha dica que nós estamos no caminho certo. Então, quando eu trago essa ferramenta para dentro da teoterapia, é porque ela realmente funciona. Porque a gente já sabe a base dela, o que a gente vai ter que saber agora é como que a gente faz para colocar ela em operação, né? Como que praticar algumas coisas e ver se tem alguns fenômenos novos acontecendo, sabe? Então, é isso que eu quero colocar. Gente, é o seguinte, eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui para a gente dar mais uma caminhada aqui numa mentoria com vocês. Eu coloco que essa aula do Disvismi que está sendo gravada, e você já tem a gravação disso daqui, já deve ser liberada amanhã. Vocês vão pegar duas palavras que são básicas aqui, que é essa palavra, deixa eu pegar aqui uma caneta, que é essa palavra autonomia. Essa palavra ela é muito forte naquele livro Nascido para Vencer, e tem um outro livro que chama Terapia das Redecisões, que é análise transacional nessa questão da redecisão também. Tem um livro com esse título. Então, agora a gente está chegando num livro aqui nesse quesito da redecisão. E aí eu criei uma palavra que é como remover essa maquiagem do script. Eu estou aqui com o meu celular aberto. Eu fiz uma pesquisa no pensamento de Muriel James. Muriel James, eu queria saber, a minha pergunta foi o seguinte: como que Muriel James trata a questão da autonomia, fala da autonomia? Porque nos livros dela aparece muito a palavra autonomia, então isso já ficou agora visível cientificamente para o mundo da internet. Para aqueles que estão começando, a Muriel James ela é uma pastora, teóloga e psicóloga, e ela foi a grande substituta do Eric Berne no que tange a questão da presidência da própria análise transacional nos Estados Unidos. Então eu usei um pouco disso na aula, na gravação, mas aqui eu quero ir mais fundo. É o seguinte: Muriel James é uma das principais expoentes da análise transacional, AT, principalmente no livro Nascido para Vencer, uma das obras mais acessíveis e influentes da análise transacional. Em sua abordagem, Muriel James trata da autonomia como um dos objetivos centrais, e esse é o ponto que eu quero que você grave, um dos objetivos centrais do crescimento psicológico. O que é, na visão dela, o objetivo central do crescimento psicológico? A autonomia. Então, esse é o objetivo, levar a pessoa a resgatar a liderança do seu eu. Resgatar a sua capacidade relacional. Quer dizer, as pessoas estão, em vez de viver a autonomia, elas estão vivendo a maquiagem do roteiro, do script mal formado. Então, o ser humano relacional, ele precisa dessa autonomia, que é o adulto saudável. Grave isso agora. O adulto saudável. Isso gera o quê? Crescimento. Então, esse é um princípio fundamental em Eric Berne, o criador da análise transacional. Qual que é o pensamento primordial de Muriel James sobre a autonomia? Então, a autonomia para ela tem uma meta. A primeira meta diz o seguinte: para Muriel James, a autonomia é o estado ideal de funcionamento do adulto saudável. Grava isso, gente, olha. É o estado ideal do funcionamento de um adulto saudável e chama-se autonomia. Por quê? Porque é livre das limitações. Quais? Aquelas impostas pelos roteiros psicológicos.
Então, quanto mais eu sou livre dos meus roteiros psicológicos, dos meus scripts, da maquiagem que foi colocada em mim, que foi criado na minha infância, então ela reforça que a autonomia não é apenas independência, é a capacidade de escolha, é a capacidade da redecisão, é a capacidade de você tomar a decisão de um crescimento responsável. Então, essa é a ideia básica da autonomia dentro da análise transacional. Bem, essa Muriel James, que é psicóloga e teóloga, por isso, para mim, ela me ajudou muito a compreender o teoterapêutico, né? Ela define a autonomia como 3 capacidades essenciais. Só que o livro que eu estou usando fala de 4. Então, ela vai falar de consciência, de espontaneidade, quer dizer, eu tenho que me tornar cada vez mais espontâneo, intimidade, e aqui o autor vai falar também de integridade. E esses 3 primeiros fatores geram a integridade. O que é integridade? É o sentimento de inteireza. Então veja como é importante isso. E tudo isso ligado com a habilidade que você tem de redecidir o seu script. Então o que é legal nessa história aqui é a gente entender que nós podemos, eu e você, nós podemos redecidir o nosso script. Então isso é chamado de uma conquista do estado do ego adulto. Esses elementos que eu falei agora são tratados como frutos naturais da quebra do roteiro de vida e da ativação do estado do ego adulto saudável. Então, o que vai acontecer? Para você saber se você está melhorando terapeuticamente, observe se você tem se tornado uma forma mais consciente. Esse é o primeiro item. Observe se você está se tornando uma pessoa mais espontânea. E observe se você está se tornando uma pessoa com mais intimidade. Essa intimidade na arte de viver, essa intimidade na arte de existir. Então, você vê que existe uma incrível possibilidade da gente ser uma melhor versão da gente mesmo. Então, esse é um aspecto muito importante. Será que eu tenho melhorado a minha espontaneidade? Ou eu estou amarrado por scripts? Isso pode acontecer com você que fala publicamente. Muitas vezes a gente está com timidez, a gente está com medo, está com ansiedade, e a gente vai perdendo esse fato de ser espontâneo. Outra coisa que ela coloca é que a conquista da autonomia, passa por redecisões. Então, Muriel James enfatiza que a autonomia pode ser recuperada. Isso é um ponto fundamental para nós aqui. Ela pode ser recuperada. Outra coisa, ela pode ser desenvolvida. Então, autonomia recuperada e desenvolvida por meio do processo de redecisão, em que você revisita as suas decisões tomadas na infância, frequentemente inconsciente, e opta por novas formas de pensar, sentir e agir. Esse processo exige coragem, exige consciência, exige muitas vezes apoio terapêutico. Então, por que é legal a ideia que exige apoio terapêutico? Mostra que o trabalho da psicoterapia é dar esse apoio para a pessoa tomar decisão ou assumir redecisões. Então, se eu pudesse criar um pensamento de Muriel James, eu diria o seguinte:
Não podemos mudar o que aconteceu lá na nossa infância, mas nós podemos mudar as decisões que tomamos a despeito disso. O que é autonomia, então, para Muriel James? É o seguinte, ela afirma que a autonomia é um novo nascimento psicológico. O que é autonomia? É onde a pessoa se liberta da compulsão de repetir padrões antigos. Gente, olha como que isso é terapêutico. É você se libertar da compulsão de repetir padrões antigos. Vencer, segundo ela, é viver plenamente. É liberdade emocional. É autenticidade nos relacionamentos. Não em comparação com os outros, mas em relação ao seu próprio potencial. É maximizar os seus potenciais. Isso que seria autonomia. É aí que entra o Jung de novo, que nós cada 15 dias falamos, que é esse processo da individuação. Você se tornar mais parecido com você mesmo. Veja como que é precioso isso. Então, autonomia, para Muriel James, é uma responsabilidade, ela associa a autonomia à capacidade de responder. Essa capacidade de responder é chamada de responsabilidade. O que é responsabilidade? A habilidade de dar a resposta correta. Isso significa que você faz isso porque você escolhe fazer isso. Então, você se torna autônomo. Então, olha o que ela escreve. Ela diz assim, você assume as rédeas da sua própria vida, saindo do papel de vítima do que aconteceu no passado, da sociedade, do seu próprio destino. E o que vai acontecer? Então, você vai entrar num processo de desenvolvimento, de autonomia, de tomada de consciência. Você confronta velhas decisões, e você tem coragem para reescrever a própria história. Agora, você imagina você colocando isso na teoterapia. Você imaginar o Espírito Santo te ensinando a confrontar velhas decisões e coragem para você redestinir sua vida e reescrever a sua própria história, em vez de você ser vítima de um piloto automático, que acaba você vivendo essa maquiagem que foi colocada em você. Então, eu tenho visto, é isso que eu quero colocar para você com muito ânimo, eu tenho visto nos últimos 45 anos, gente, no trabalho psicoterapêutico, isso acontecer. Isso pode acontecer. Não, isso precisa acontecer. Isso vai acontecer. Então, isso tem a ver com essa aula que eu deixo gravado. E isso que eu acabei de falar aqui do Muriel James, não está na aula, mas eu vou mandar para vocês. Para você ter aí e você ler. Né? Então, basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui. Essa aula eu já dei lá, não vou ter que falar de novo aqui. Só quero colocar essa palavra, consciência de si mesmo, dos outros e do ambiente ao seu redor. Buscar essa plenitude, estar consciente. Escolher sentir, escolher saborear o mundo, é escolher. Né? Isso é muito importante. É você estar consciente de você mesmo. Tomar consciência da própria realidade de viver. Intimidade, a arte de conectar genuinamente com o próximo, com as pessoas. Essa intimidade, para mim, ela tem na teoterapia o sentido de intimidade com o autor da vida, intimidade consigo mesmo, intimidade no falar com as pessoas com interesse e a própria realidade da natureza criada. Sentir a vida, sentir o perfume das flores, ter os seus olhos para ver a grandeza das pequenas coisas, saber que
viver é uma arte a ser maximizada. E essa espontaneidade que é uma coisa que eu procurei muito na minha vida. Eu descobri e por isso que quando eu encontrei a análise transacional do Eric Berne, foi um caminho de cura, só que eu descobri que é um processo. Eu observo que eu estou cada vez mais espontâneo, mas eu era excessivamente engessado. Então, você já notou que tem gente que está totalmente engessada no pensamento, engessado nas emoções, engessado na comunicação. E eu vejo as pessoas, gente, fico com dó, porque eu vejo dentro da pessoa, consigo olhar dentro da pessoa, eu vejo um, um leão ali dentro, né? E uma águia ali dentro. E, de repente, ele age como ciscando alguma coisa. Tem até um livro aí que diz: você foi criado por uma águia e muitas vezes fica ciscando. Numa vida galinácea intelectual, sabe? Não abre a intelectualidade. Por quê? Porque está amarrado, vai criando o que chama de cárceres emocionais. Você vê, o William Reich chama de armadura de caráter. Você fica preso dentro de você mesmo, dentro de uma armadura que gruda em você. Então você vira um piloto automático, perde a espontaneidade na arte de viver. E aí a gente não é a gente mesmo. Então você tem que encontrar o espaço para existir. Ó, de acordo com Eric Berne, olha o que escrito aqui. Ele diz que espontaneidade é uma forma de libertação. É expressar sentimentos que você nunca tenha sido validado ou nunca tenham sido validado ou permitido na sua infância. Mas que agora encontra espaço para existir. Então você tem uma potencialidade de ser, de validar sentimentos, validar emoções. Então a autonomia está ligada a essa capacidade de você ser você mesmo, de encontrar-se com as melhores emoções que estavam amarradas. Você criou um cárcere. Então, espontaneidade é o trabalho terapêutico, é levar a pessoa a essa autonomia. A liberdade de ser verdadeiramente você. Então, é isso. Na gravação não dá para colocar esses detalhes que eu coloquei aqui. A integridade é a construção da totalidade do ser. Então, quando você cultiva intimidade, consciência, espontaneidade, você começa inteira como pessoa. Então, é a sua inteireza, a sua integralidade. Então, você começa a viver o seu adulto mais saudável. E é interessante que ser adulto saudável não significa ser só adulto psicológico, mas o adulto é tão adulto que ele sabe ser criança, ser pai, sempre positivamente. É um sentimento de presença. Então você vai sendo modelado para ser você mesmo, você mesma. E eu creio que, falando agora em teoterapia, eu creio que é esse o projeto original da vinda do Espírito Santo para as nossas vidas, para nos curar de nós, para nos fazer inteiros, para nos fazer mais humanos, né? Então, esse é o ponto para aprofundar isso. Lembra que isso aqui é uma aula adendo, mas que vai levando a gente, né? O que é autonomia? É um ser humano autônomo, que tem consciência de si mesmo,
capaz de responder com espontaneidade, compartilha uma intimidade relacional e se experimenta como uma pessoa mais inteira. Essa é autonomia dentro da análise transacional. Então é hora de a gente conversar com a gente mesmo. Entender o que passa dentro da gente mesmo. E é isso que está ligado com redecisão. O que eu posso fazer para redecidir? Olha só que está escrito aqui. Essas decisões de script, né, você tem um script que você está seguindo, o roteiro, que foram muitas vezes formatados na infância. Lembra que isso daí afeta a sua saúde, isso afeta a sua produtividade acadêmica, isso afeta a sua produtividade emocional. E você tem que seguir aqueles roteiros, ou de vítima, ou de perseguidor, ou de salvador, aquelas injunções todas. E você fica aprisionado em padrões de comportamento automático. Vamos chamar isso de piloto automático. Só que isso não serve mais para a sua vida. Pode ter sido válido em algumas épocas da vida. Então, quando você vai fazer o terapêutico, você está o quê? Você está quebrando essa formatação para redecidir para um novo caminho. Eu sempre uso, quando faço a terapia nisso, acho que eu já falei várias vezes aqui, mas sempre volta, o sentido é circular, né? Eu gosto muito daquela história que eu vi do Michelangelo, que ele pegou uma pedra sabão, levou para o seu terreno e ficou dando voltas. E quando alguém achou que estava meio doido de olhar aquilo, perguntou: o que você está olhando essa pedra? Ele disse: né, tem um anjo aqui dentro, eu preciso tirá-lo daí de dentro. E ele tirou, né? Fez uma obra arquitetônica daquela pedra. E eu uso isso como exemplo. Cada um de nós, muitas vezes, estamos dentro de uma pedra sabão, presos em scripts. E o que é o trabalho, a psicoterapia? É você tirar a pessoa de dentro. É dizer para a pessoa que tem um homem aí dentro, tem uma mulher aí dentro, tem um escritor aí dentro, tem um pregador aí dentro, tem um profissional bem-sucedido aí dentro. O trabalho psicoterapeuta é tirar você, tirar a pessoa de dentro dessa pedra onde a pessoa está presa. Essa é a mesma ideia, é uma modelagem. A psicoterapia é uma modelagem da pessoa para que ela se torne quem ela deva ser. Né? O livro aparece esse desenho e eu termino com esse desenho. Você pode observar, eu estava tentando, fiquei pensando por que foi feito dessa forma. E se você olhar bem, você vai ver que há um círculo e que a gente fica preso nesse círculo por causa das nossas decisões, né? Ficamos presos. Mas você pode entrar no caminho da redecisão, ó, aí você não tem um círculo, você tem um crescimento permanente. Então você tem esse círculo aqui que seria o que prende, né? E aqui você tem na redecisão uma possibilidade de novo padrão de comportamento, porque você decidiu, você tem diferentes reações e você tem diferenças, recompensas. E aí você vai num processo crescente. Ou você vai ficar preso. Acontece uma coisa, você interpreta dentro do círculo, tem conclusão, tem convicção, tem comportamento, tem reação, decide de novo, comportamento padrão, reação, comportamento padrão. Você fica dando volta e volta sempre
no mesmo problema. E você pode passar 40, 50 anos da sua vida dando voltas, como meu pai dizia, dando volta no mesmo toco. É Israel, 40 anos dando volta na mesma montanha. Não tem um rumo para seguir. Então, não é hora de a gente ficar dando volta no mesmo problema. Sim, é isso aí, Keila. 90% da população. Então, as pessoas estão cansadas da mesmice. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender mais sobre análise transacional em termos de redecisão. Aí, vamos voltar, usando o treinamento autónomo. Você vai descobrir que a minha proposta de teopsicoterapia, a gente dialoga com todos, mas a análise transacional é o ponto focal, porque ela é prática, junto com o treinamento autógeno e com a perspectiva da espiritualidade. Aí você encontrou o quê? A psicoterapia como sabedoria. Então essa é a minha proposta para ajudar as pessoas a sair desse círculo, né? Então tá aí, essa é a realidade que a aula de hoje, que eu acho assim, deu bastante trabalho, mas é o tipo de trabalho que você acaba gravando 20 minutos, mas eu gastei um dia inteiro, mas pelo menos ficou com um legado aí para a vida de vocês. Tá aí a gravação que eu já mandei, amanhã deve estar, vocês ouçam bem. E esse comentário aqui que hoje vai ficar só na base do áudio e talvez de um resumo que o Cláudio vai fazer, né? Inteligência Artificial faz esse projeto. Uau, é isso. Agora, vamos deixar vocês falar um pouco. Pode falar, Adélia. Professor Cidas, a minha dúvida é a gente se aprimorando nessa questão da autonomia, dessa redecisão, né? É recomendável o treinamento autógeno. Mas aí ele seria associado à Gestalt terapia, que seria a gente focar no presente, no aqui e agora, ou ele seria associado à TIP, que seria acessar conteúdo do inconsciente, e assim, qual tipo, né, de treinamento autógeno que seria mais recomendado? Eu vou te falar uma coisa. Depende de cada momento e cada situação. Você tem que ter uma consciência plenamente. Quando você fala gestáltica, você já está falando de imaginação criativa. Então, você está usando também Jung, que é a imaginação ativa. Nós temos que usar a imaginação ativa. Nós temos que usar a gestáltica. Você vai observar que todos estão muito ligados. Quando a gente pega outras teorias, como o caso da TIP, porque a TIP tem uma coisa muito fundamental na TIP, que é terapia de integração pessoal, que é o amor. Que a base da TIP é o amor. Que a gente tem que descobrir esse amor do autor da vida, desta luz divina que é o autor da criação. Então, é o amor do Criador. É interessante que eles não ficam falando Deus, porque são psicólogos, né? Mas eles falam que é a luz primeira criadora do universo, né? Então, é a percepção desta luz da integração do amor. Mas eles estão falando de Deus. É bem claro isso na teoria. Então, eu colocaria o seguinte, eu basicamente uso tudo, né? Depende as coisas que estão acontecendo. Deixa eu dar um exemplo hoje. Eu atendi uma pessoa hoje
e eu queria destruir as imagens emocionais negativas. Então, é um trabalho que a gente está fazendo com outras pessoas e já estamos testando. Quer ver? Olha, é o seguinte, você imagina que você está entrando numa sala de espelhos onde estão todas as suas emoções, certo? Vamos colocar que aqui tem uma emoção de timidez, você foi treinado a timidez. Aqui tem uma outra aqui de autocomiseração. Ah, eu não sou quem eu devia ser. E começa a reclamar de si mesmo. Olha agora para esse espelho, alguém passou esse espelho para você. Muito bem, eu estou no treinamento autónomo. Eu quero que agora você toque, eu vou fazer esse exercício, depois eu vou passar uma hora para vocês, é impressionante o resultado. Toca agora no espelho, ele vai evaporar e vai desaparecer com uma névoa. Eu estou usando a gestáltica. Desapareceu, tá vendo? Quer ver, eu posso fazer uma outra coisa. Quem foi que me deu essa ideia de timidez? Ah, foi alguém, eu lembro lá na minha infância, nessa família todo mundo é quieto, ninguém é desse jeito, você e tal. Começou a criticar o jeito de eu ser. Sabe o que eu faço? Eu mentalizo essas pessoas e vou devolver. Vai ser a emoção que é minha. Estou devolvendo. Estou usando de novo uma experiência gestáltica e uma imaginação criadora. Então, essa é uma caminhada que eu quero estar passando para vocês isso, porque a gente está hoje, eu já estou trabalhando agora num passo seguinte dentro da teoterapia, que são os realinhamentos emocionais, realinhamentos neurológicos, realinhamento neurais, neuropsicofisiológicos. Quer dizer, a gente tem que alinhar a nossa vida. Quem que pode alinhar melhor a minha vida? O autor da criação. Ó, de novo, estou puxando a teoterapia. Então, o que você vai sentindo, não precisa usar tudo ao mesmo tempo, mas você vai caminhando e vai fazendo. E o que é legal é que você pode criar uma imaginação criadora e fazendo desaparecer. Não sei se você lembra um exercício que eu passei para vocês. Você tem um livro na mão com todos os seus sentimentos. Então, cada capítulo, hoje eu faço cada capítulo uma emoção. Bem, agora vamos fazer desaparecer esse livro. Eu estou usando de novo tanto a gestáltica como uma imaginação criadora. E é interessante que a DI também faz a mesma coisa. Eu me lembro de um exercício que, não sei se eu cheguei para fazer para vocês, eu passei pela terapia da DI. Eu fiz acho que 21 sessões. Eles têm uma experiência que você imagina que você está num túnel, aliás, descendo uma escada e chegando numa gruta, e agora todas as emoções e sentimentos que você tem, por exemplo, em relação ao teu pai, os negativos, ou a mãe, você pode separar, ou alguma pessoa. Imagine todas estas emoções viram um papel, um cartãozinho. Você não precisa identificar as emoções. Tudo é negativo que meu pai me passou, tá ali. Aí eles falam assim, olha só, isso é a DI. Imagina agora que você pega um cesto e você vai pegar tudo isto, colocar no cesto, né? E vai colocar num altar dentro de você mesmo e vai ser destruído isso. Você perdoa tudo que foi feito. Essa ADI trabalha assim. Só que não para aí. Agora, você imagina que você recebe outro cesto com as qualidades que são passadas para o teu pai e agora passa para a tua mão. Você vai abrir esses pergaminhos e ver o que está escrito. Você vê isso, é ADI. Não está usando gestáltica?
que está escrito aí que é um valor que você tem? Aí está escrito sabedoria, integridade. Uau, eu recebi isso daqui do meu pai. Quer dizer, em vez de você ficar focado nos problemas que você teve, você começa a descobrir as qualidades que você tem, que veio do inconsciente do pai ou da mãe, outros avós. Então, eles trabalham muito essa ideia se você pensar bem isso com treinamento autógeno, é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, eu vejo que o treinamento autógeno, ele dá tudo o que eles estão fazendo uma profundidade maior. Por isso que eu não tenho saída. Eu sou fã do treinamento autógeno, pelo fato de trabalhar essa profundidade dessa libertação. Aí você fala, está usando a Gestalt? Tá. Está usando a DEI? Tá. Está usando a imaginação criadora? Tá também. Olha que impressionante. Porque cada uma usa uma linguagem, mas o fato é o mesmo. A experiência é a mesma. Em outras palavras, você está fazendo uma transformação da sua mente. E você está usando a mente para transformar a emoção. Hoje mesmo eu estava com um grupo colocando essa questão da mente e das emoções. Eu não sei se eu contei isso para vocês, do livro que você está lendo também, que é Corpo Pleno, que eles fizeram uma pesquisa com as mulheres camareiras de um hotel, de um hospital, uma coisa assim, que elas estavam todas fora do peso e com muitos problemas. Vocês não fazem, vocês têm que fazer academia. Não tem tempo de fazer academia por causa do horário e tal. E eles falaram, não, mas o que você já faz trabalhando o dia inteiro, você está fazendo academia. E eles colocaram eletrodos e descobriram quantas horas elas faziam de exercício, quais os músculos que estavam envolvidos, e descobriu que toda mulher que limpa a casa, que trabalha a casa, já está fazendo academia. Só que não tem isso na cabeça. Aí eles botaram na cabeça dessas mulheres que elas estavam fazendo tantas horas de academia. Uma coisa científica. E diariamente. A gente faz academia uma vez por semana. Eu estou com uma dificuldade tremenda de 3 vezes por semana. E elas fazem todo dia. O resultado, todas emagreceram. Todas mudaram o sangue. Todas mudaram a serotonina, a alegria, tudo. Elas estavam fazendo academia. Eles foram mudando a mentalidade em relação ao trabalho. E tem que pensar, que droga, vou trabalhar hoje dia, né? Que legal, vou fazer academia hoje. Vou emagrecer, vou melhorar minha saúde. Então, mudou o pensamento, mudou o corpo. E eles fizeram várias coisas. Tanto que eles fizeram uma que eu achei que era incrível também. E colocaram o pessoal fazendo academia, corrida, etc. e tal, com eletrodos, botaram outro grupo dentro de uma sala, sentado numa cadeira, descansando, imaginando que estava fazendo academia. Visualmente, eles foram orientando. Tantas horas, mesmo tanto. O resultado era o mesmo. Fisicamente, psicologicamente, é como se estivesse fazendo. O cérebro não sabia diferenciar se ele estava fazendo ou só estava pensando. Olha que poder do pensamento. Né? Agora você imagina isso, estou fazendo isso normal, você imagina isso com treinamento autógeno, com profundidade. Não tem jeito de não dar certo. Vou falar para você, não tem jeito de não dar certo. Né? É esse o aspecto. Então você usa tudo. Usando uma coisa só, você já está usando tudo. Carla. Bom. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que eu consigo diferenciar que é uma pessoa, por exemplo, criatividade, com o temperamento que eu mato. Como é que eu posso diferenciar? Eu acho que uma coisa a gente tem que aprofundar a compreensão dos temperamentos, né?
Uma coisa é ser mais recatado, outra coisa é ter uma má formação de timidez mesmo, que muitas vezes foi maximizado, né? Eu posso ser uma pessoa mais contida, mas não significa ter um problema de timidez. Eu faço uma diferenciação entre você ter timidez e a timidez ter você, né? Ter espontaneidade e a espontaneidade ter você também. Uma coisa positiva. Eu acho que isso daí é uma caminhada. É uma caminhada. Nós temos que respeitar os tipos de personalidade, né? Então, nós temos que fortalecer aquilo que nos faz ser a gente mesmo. A gente pode ser mais tímido, mas ser espontâneo para a timidez. Quer dizer, usar isso daí de forma positiva. Ali eu vou usar uma coisa que é da outra aula, que é do Jung, né? É muito legal nós vamos fazer uma aula ainda sobre os tipos psicológicos baseados em Jung, né? Mas o que me chamou muita atenção em Jung, estudando ultimamente mais do que no passado, que ele diz que normalmente uma metade da vida você é mais introvertido e a outra metade mais extrovertido. Há uma mudança. A pessoa muito introvertida vai começando a ficar mais compenetrado. E a pessoa muito potentada vai começar a se soltar mais. Que ele chama das duas metades da vida. Por quê? Porque ninguém é totalmente um temperamento. Você tem o outro dentro de você. E que está doido para sair, você não deixou. Então, quando você vai se curando, tirando essas como que eu chamei aqui dessa... usei aqui uma expressão agora há pouco, né, que como fosse é o título aqui que eu acabei de falar, né, eu chamei de maquiagem. Então, essa maquiagem vai sendo tirada, você vai se tornando mais você mesmo. E é isso que impressiona muito. E outra coisa, o perigo que você tem de ter pessoas que usam o temperamento para se esconder dentro dele, para dar desculpa. É igual hoje está esse modo do TDA, né? TDAH. Então, agora o aluno vai mal, assim, não, eu só sabe que eu estou TDAH, eu não consigo mais prestar atenção. Aí eu leio, mas não entendo mais nada porque eu tenho TDAH. Então a empresa faz errado, o senhor sabe que o meu problema é TDAH. Então, está acabando virando uma desculpa de tomar decisão e tomar redecisão. Olha, eu tenho umas tendências, então eu tenho que estudar mais, eu vou determinar que eu vou aprender de qualquer jeito. Vou aprender com raiva até, mas que eu vou aprender esse negócio, eu vou. Quer dizer, a decisão é fundamental. Então, nós tínhamos que levar nossos filhos a não dar desculpa, mas assumir a decisão. Tá igual a igreja, né? Isso é o diabo. Então, ele faz tudo errado, assim, um diabo. Gente, é uma coisa terrível. Eu sou professor de teologia, né? Você precisa ver cada um que a gente pega, não é o meu caso, mas o pessoal que trabalha com os trabalhos, o cara chega, eu não consegui fazer os trabalhos, o diabo está furioso, pastor. Professor, o diabo está atacando e eu não consegui fazer. Quer dizer, ele bota a culpa do diabo, não é ele que é um safado, que não estudou, que não tomou determinação, então fica mais fácil botar a culpa no pecado. Alguém que peca, fala assim, né? É o diabo. Quer dizer, ele não quer mais assumir. Então, certas pregações estão deixando as pessoas ter uma consciência de pecado saudável, porque o problema é o diabo, o problema é o TDAH.
Tem um homem que tem uma distorção sexual, chegou para mim e disse, não, mas o problema meu é que os médicos falaram que o TDAH produz essa distorção mística, então ele pode pecar à vontade. Diz, olha o que está acontecendo, né? Então, aí entra a terapia. Decisão, redecisão, assumir o controle. Você tem problema, então você tem que ter a decisão mais firme. É uma abertura maior. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acabei falando. Então, deixar vocês... É isso aí, Márcia, anulando a responsabilidade. Só para vocês verem o que eu acabei de falar para vocês. Olha só, ó. Treinamento autógeno. Treinamento autógeno. Ó, daqui já são em inglês, aqui já é em alemão, ó. Edição em alemão. Treinamento autógeno. Olha aqui. Treinamento autógeno. Treinamento autógeno. Ó. Isso daqui não existia, gente. Ó, treinamento autógeno. Treinamento autógeno. Ó, isso aqui é um livro em inglês, mas da Holanda. Esse daqui é mais um em alemão. Ó, esse aqui mais alemão. Você vê na Alemanha, ó, esse aqui francês, ó. Tá vendo aqui uma mãozinha aqui? Ó, esse daqui em alemão. É espanhol, não? Treinamento autógeno para crianças, ó. Como trabalha a gente? Eu estou curioso esse de crianças. Você já pensou se usar treinamento autógeno para criança? O que vai poder acontecer? E nós, então, o treinamento autógeno, mas a criança está com problema. Aí, gente, nós temos que descobrir como, ó, em alemão. Quer dizer, a Alemanha está preocupada em cuidar das crianças usando treinamento autógeno. Eu ainda não capturei, porque isso aqui dá para a gente pegar de graça primeiro, depois você dá uma tradução para ver qual é o foco que ele vai dar para a criança. E não dá aqui para... Esse tá meio caro, ó. Você vê, 105. Ó, aqui treinamento... Quando o outro dica R$100. É aqui, né? Treinamento autógeno. Isso daqui é um grupo que fez, né? Então ia ser no Kindle. Mas é porque eles vão subindo mesmo, mas depois enquanto você acha os negócios com 90% de desconto. Olha só. Treinamento autógeno aqui, olha, em alemão também é um handbook, treinamento autógeno. Aqui não tem a tradução, hoje nós não estamos com a Sofia aqui, ela está trabalhando agora porque ela está em verão, né? Então ela trabalha, tem que trabalhar cedinho, não dá para vir na aula. Ó, esse daqui, treinamento autógeno em alemão também, não saberia traduzir aqui, treinamento autógeno, olha só para vocês verem, ó, tudo treinamento autógeno. Ó, treinamento autógeno básico em italiano, esse daqui em alemão, esse daqui, o que mais tem que eu encontrei é alemão e italiano, né? Gente, então algo está acontecendo, ó, está aqui, ó, em alemão, em italiano está aqui, ó, esse daqui em italiano, alemão, o pessoal que lê alemão e que lê italiano vai gostar disso. Então, Com certeza é um indicativo altíssimo de que alguma coisa está acontecendo. então, aqui esse é o aspecto que me chamou a atenção. Eu disse, olha, alguém encontrou algo que está resolvendo algo. Exatamente. Então, para Foi nós, ganhador, Senhor. não podia... olha tanto de livro, gente. Ó, esses aqui, temos aqui, olha, que dá para a gente até pegar e traduzir, ó, R$24. Então, claro, alguns são parecidos com o outro, mas quem sabe algum que tem, usando minutos aqui de treinamento autógeno, ó, mais um aqui, treinamento autógeno para libertação de crianças, né, problemas infantis. Esse está baratinho, R$24. Eu acho que esse daqui eu comprei, até para conversar traduzido, eu vou passando para vocês. Mas, ó, esse aqui tem mais um aqui. Ó que legal isso daqui. Treinamento autógeno está aqui em alemão também, mas dá para a gente entender que está falando treinamento autógeno
na prática. Na prática. Como praticar. Aí viu o preço dele? Esse daqui é caro. Esse é caro. Mas daí você pega, ele solta uma parte grátis, que é a introdução, o primeiro capítulo, o segundo, já dá para você capturar. Ó, aqui estou no item 1, tá? Ó, vou no 2, ó, não vou nem ler tudo, ó. Ó, psicoterapia autógena em italiano, aqui em alemão. Alemão. Então, você vai descobrir que a maioria é em alemão. Treinamento autógeno. Ó, mais um aqui, treinamento autógeno para criança, R$ 400. Treinamento autógeno, treinamento autógeno. Queria achar um aqui para vocês, falar para vocês sobre treinamento autógeno e peso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, de repente, você em teoterapia, ó o preço desse livro aqui de alto. Absurdo. Eu vi isso aí, meu Deus, tô chocada. Agora, você já pensou, você pega um treinamento autógeno aqui, por exemplo, e peso, e você começa a trabalhar psicoterapia do realinhamento normal da pessoa, e a questão de peso vai ter muita gente atrás de você. Porque tem muita gente com problema. É um grande problema brasileiro. E são os italianos que estão preocupados. Treinamento autógeno e para desarmar o estresse e ansiedade. Ó, isso daqui que incrível, gente. Isso aqui eu vou até apertar para você ver. Clica nele. Nossa, que eu vou. Eu fico Ó, no olha só, treine autógeno para regeneração celular. Uau. Que coisa! Então, quando você pega uma coisa dessa, você vê, ó, é um livro pequenininho, de 40 páginas, quer dizer, é fácil de traduzir, mas está preocupado. Sabe quanto custa? R$ 3. Vocês que têm acesso ao italiano, aí, compra esse livro, R$ 3. Como usar o treinamento autógeno para a regeneração celular. Aí você cola isso daí, tira a foto, bota no Word e traduz na hora. Entendeu? Então, é possível isso. Treinamento autógeno, reorganização celular, guia técnico. Em italiano, né? As mulheres que querem, é italiano, as mulheres que querem rejuvenescer, tem alguma aí? Não. É possível, né? Então, olha só, gente, a riqueza disso daqui, ó, olha isso daqui, ó, treinamento autógeno, psicoterapia autógena, espanhol, isso aqui. Esse daqui eu conheço, esse autor, eu tenho um livro dele, eu não sei se é o mesmo, mas é um autor espanhol que trabalha com psicoterapia usando treinamento autógeno. Aqui, a fonte do rejuvenescimento, treinamento autógeno. A fonte, ó, italiano, para você se tornar jovem. Não, você nota o que quem falou aí, né? Que nota uma tendência. Por que isso está acontecendo? Ó, isso daqui. Treinamento autógeno e você cuidar da pele contra as manchas de pele. Você viu? Contra as manchas de idade, literalmente. Contra o envelhecimento. Exatamente. A sua pele está envelhecendo. Se você fizer treinamento autógeno, você já vai envelhecer. Sabe que esse é o meu segredo? Porque eu faço treinamento autógeno faz 40 anos. E aí, quando eu falo que eu estou com a idade que eu estou, ninguém acredita. Entendeu? Então, o treinamento autógeno, ele rejuvenesce. Esse é um aspecto interessante aqui. Mais um aqui. Sendo você mesmo. Seja você mesmo. Liberte o seu espírito. Treinamento autógeno na prática. Olha, só que isso aqui tá caro, é um CD. Pastor, um pouquinho aí. Esse que aí, ó.
Para envelhecimento do cabelo. Daí é para quem é calvo. Ah, está aqui, ó. Treinamento autógeno para regeneração capilar. Gente, o que está acontecendo? Isso não tinha 2 anos atrás. Vamos atrás de entender o que está acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa. Ó, estou mostrando para vocês em loco, né? Não está sendo gravado. Quem não está na aula não vai estar vendo. Mas, ó, a formação em treinamento autógeno, livro francês. Quer dizer, está tendo curso na França. Vocês já notaram, a maioria que eu peguei aqui é italiano, né? E, ó, equilíbrio pessoal e treinamento autónomo. O livro em italiano. Treinamento autónomo, exercícios básicos. Os alemães é mais difícil. Conhecendo o treinamento autónomo. Gente que está com problema de sono, insônia, tá ok? Olha aqui, ó. Livro italiano, aí quem é descendente de italiano, está com sono, olha só. Treinamento autógeno para dormir. Treine autógeno per dormire. Você colocou como autor de treino? Eu coloquei treino autógeno, esse daqui ó, custa R$24, em italiano. Como você praticar o treinamento autógeno para dormir. Já tem gente aí que vai comprar esse livro, tenho certeza. Eu queria, mas eu não sei italiano. Mas alguém compra e traduz e passa para você. Ó, pede para a Ruth aí que gosta de estudar italiano já traduz esse livro. O que você traduz? Deixa eu ver quanto é embaixo ação, só para você ver. Vamos ver se é grande. Deixa eu abrir aqui. Ó, são 136 páginas. Que é bom pensar assim, olha que investimento bom. A gente tratando a insônia. Nossa, 80% do nosso paciente, vocês vão na feliz, que 80% é lá na insônia, 80%, 90%, tem muito. Não, e você, o que é legal, é que você tem a ferramenta. Nós estamos estudando isso desde o começo, praticando isso desde o começo. Para falar a verdade, nós estamos um passo na frente deles. Se eles descobriram o negócio, estão fazendo. Eu só faço isso há 45 anos. E a gente faz teoterapeuticamente, quer dizer, então nós temos algo mais. Esse aqui eu comprei. Gente, olha o nome desse livro. Sintonia Interior. Não dá para dar um curso? Criar um curso. Sintonia Interior. Guia prático ao treinamento autógeno italiano também. Esse eu já comprei, falando, eu quero saber o que era assim, essa tá bem? Ó, eu já vou, só para terminar aqui, porque a hora passou, mas ó, treinamento autógeno em alemão. Gente, não terminou ainda. Aqui alguns estão voltando, eu tô achando que ele aparece em 2 lugares, então. Ele repete. O treinamento autógeno, né? É que muitas vezes ele está em alemão e está em italiano, então ele vai aparecer 2 vezes, certo? E também em francês, muitas vezes aparece nas 3 línguas. Tá aí. Mas esse de regeneração celular, ele pode ser também regeneração interna, né? É uma... Imagina você procurar por dentro, de dentro para fora. Deu a caída no meu aqui, mas voltou. Eu quero. Tá. Eu mais quero, é o que eu mais busco. Tem que ser assim, né? Na verdade, tem que ser assim. Gente, eu acho que eu dei uma amostragem para vocês aí, vocês brincam um pouquinho de pesquisar. Não temos. Quer falar alguma coisa? Eu queria começar a terminar a aula, mas opa. Eu pensei, rapidinho.
pouquinho vai ter uma pesquisa que eu fiz aqui rápido na internet sobre o que está acontecendo nessa questão do treinamento. Eu fiz uma pesquisa porque a gente estava falando sobre esse volume de publicação recente, pelo que eu vi ali em cima dessa publicação que teve ano passado, da integração com a neurociência do treinamento autónomo. Ah, interessante, muito bom a sua. Você viu que o meu. Isso bem atual, né, Conrado? Bem atual, 2024. 2024, ano passado. Ô, Rod, eu não vi tudo que você falou, porque caiu fora a minha internet aqui do computador, tá caindo, aí eu liguei no celular mesmo. Você fez uma pesquisa? Tem algum livro que você pesquisa? Não, eu fiz uma pesquisa aqui no Google, ChatGPT, abri várias telas e comecei. Aí eu descobri que eu achei interessante, recente, essa pesquisa do ano passado, esse trabalho científico que foi concluído ano passado e publicado, relacionando o treinamento autógeno, interligando o treinamento autógeno com neurociência. E isso, vários efeitos físicos, inclusive, como o professor Silas estava mencionando aí, relatando para a gente, e os títulos dos livros ali, de regulação física mesmo, controle de estresse, controle arterial, falou ali. É bem recente mesmo, esse movimento. Interessante, hein? Gente, muito bom. Vamos terminar, por causa do horário, e a gente continua. O tema aí foi quente hoje, então vamos deixar para. Já liberou alguma coisinha sobre treinamento autónomo pra gente ali, né, no grupo, um PDFzinho básico daqueles, a gente, Eu tenho vários, se eu puder pegar um e liberar um para vocês praticarem. Inclusive amanhã eu vou fazer um, eu vou praticar, daí eu praticando esse, eu já vou fazer esse, inclusive, da cura, usando a gestáltica junto. Aí eu passo para vocês. Mas essa do espelho é muito boa mesmo, muito boa. Eu estou tendo umas dificuldadinhas aqui no computador, que está precisando fazer uma revisão, e aí quando eu gravo está dando alguns problemas, mas eu acho que eu consigo resolver essa semana isso, mas eu tendo já esse do espelho, eu já passo para vocês estarem utilizando. Usar no computador, hein? Inclusive, ele automatiza o envio de pensamentos de crescimento e perfeição direta para as suas células, para que elas possam atuar na construção de um corpo energético e forte. Uau! Você vê, olha a tendência está chegando, treinamento autógeno que o Guardo falou, ligado com a neurociência. Gente, isso é fenomenal. Isso é verdade, Não, verdade porque é tudo que a gente está estudando só que o pessoal não sabia que existia alguma coisa já feita tecnicamente, agora pegaram, descobriram, está todo mundo aplicando. Gente, vocês viram aí que tem 100 livros, então cada um pega um e vão todo mundo ensinar o outro. Gente, vamos terminar? Tá bom? Boa noite, gente.